importante lembrar que tudo isso é decorrente de uma decisão que nós tomamos. Ou seja, eu não esqueço nunca de dizer para os meus ministros, quando se tratar de educação, eu não quero que vocês utilizem a palavra gasto. Educação é investimento. É por isso que nós triplicamos o orçamento de 33 bilhões para 104 bilhões. Junto com o Lula, triplicamos os investimentos em educação. Por isso, tem de gastar dinheiro com educação. Não há milagre. A Secretaria de Educação tem a responsabilidade de coordenar e avaliar o conteúdo dos livros que são oferecidos pelo governo para todas as escolas públicas do Brasil. O Programa Nacional do Livro Didático, conhecido como PNLD. Ele não vê a obra toda. E aí ele seleciona e ele vem impregnado de ideologias. Não só ideologia de gênero, ideologia política tem demais, né? A escola adotou aquele livro paradidático, as crianças estão lendo, e de repente uma mãe se dá conta de que na obra existe a descrição de um estupro. É um garoto, a história de um garoto, né? Onde o nome é o cobrador do texto, né? É um garoto de baixa renda, né? E que ele se sente agredido pela classe média e alta. Então ele sai para cobrar a dívida social, né, contra a vida dele. Então ele sai e ele entra num condomínio, e no condomínio ele consegue entrar, subir até um determinado andar, e a moça diarista abre a porta, né? Ele entra, não faz nada com a diarista, porque se trata de alguém que é da classe dele, e ele diz que vai cobrar isso da dona da casa. Então ele estupra a dona da casa, e o livro traz toda a descrição, inclusive dele ejaculando na cara dela. Isso é terrível. Você imagine o que é um pai dizendo, aconteceu de verdade, foi adotado pela escola, e os pais descobriram e fizeram tirar da lista do livro, de livros das crianças. Então, o programa Livro Didático, ele vem mesmo, nesses últimos anos, ele se transformou numa armadilha, numa grande armadilha. A gente vai gradualmente trocar todos os livros pelos mais graves, idênticos do que os contratos. Os contratos para os livros didáticos, eles foram feitos para vários anos. Eles já vêm lá na capa, 18, 19, 20, 21. Essa foi uma herança do PT, os livros didáticos já estão na escola. Que chegaram para mim com os olhos marejados, dizendo: eu perdi minha filha. E como assim, né? Eu perdi minha filha para o partido, para esses movimentos que estão acontecendo aí. Movimentos ligados a partidos políticos que estão transformados em grêmios estudantis e coisas assim. No âmbito universitário, existe uma perseguição ideológica feroz de ser esse ambiente plural, democrático, que a esquerda diz, apregoa. Isso não é verdade. E como a universidade nos últimos anos vem se afastando dos anseios da sociedade, muitos professores relatam casos de perseguições ideológicas. Ser conservador, ou pelo menos não de esquerda, ele está fadado a ser massacrado no ambiente universitário, um assassinato de reputações, uma guerra declarada contra aqueles professores que ousam pensar de forma diferente. Esse passa por algumas estruturas. Ele começa primeiro através do silêncio, através de um bom dia que você não recebe, mas depois esse recebe se dá de formas mais ativas. Eles fazem assédio moral, ameaçam, alijam do processo. São os grandes cases de cada idioma. É lá que a linguagem encontrou a menor distância entre a escrita e a experiência. Eles elevam a nossa imaginação, tornando-nos capazes de aprimorar nossos sonhos, nossas virtudes e nossas competências. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Adoro dizer isso. Mas é uma variação do Wittgenstein, que já dizia que os limites da minha linguagem são os limites da minha existência. São os limites do meu mundo. O que é essa linguagem? É a capacidade de aprendizado. É o que eu sei e o que eu faço com o que eu sei. Essa é a beleza do conhecimento. Isso nos faz especial, isso nos faz ir adiante, isso nos faz perseguir a resolução dos problemas. Inteligência para a medicina é capacidade de resolver problemas. E aí eu tenho que chegar diante dos problemas e dizer: quem vai resolver isso? Sou eu. Chamar a autorresponsabilidade para mim, que
está tão danificada nos dias de hoje. Todo mundo quer terceirizar a responsabilidade. Todo mundo passa a responsabilidade para o seu inconsciente, para o seu comportamento, para os seus genes, para os seus sinapses cerebrais. Agora tem que tomar um remedinho, que a culpa da minha sinapse não é minha. A culpa é tua. Se tudo isso pode ser considerado um ponto importante desde o início do aprendizado, mais na frente o problema se agrava. Deixa de ser apenas individual e começa a ser social. O analfabetismo funcional impacta grande parte dos brasileiros. Mas o que é analfabetismo funcional? Termo muito utilizado e pouco explicado. O idioma é composto por uma trindade. O signo, que é a palavra que remete a uma ideia, por exemplo, um lápis. O significado, que é a definição dessa palavra. E o referente, que é a coisa existente, que ela se refere no mundo, o lápis concreto. O analfabeto funcional tem profunda deficiência em correlacionar esses componentes. Ele tem 3 principais dificuldades. Primeiro, ele pode conhecer a palavra e até mesmo a sua definição, mas se vir o fenômeno real na sua frente, sente dificuldade de correlacioná-los. Por exemplo, uma pessoa que conheça a palavra inveja, mas quando alvo de inveja ou invejando alguém, não é capaz de correlacionar as coisas, ou talvez aplique mal as palavras, chamando de inveja fenômenos diferentes, que não correspondem com o seu significado, como medo, raiva e admiração. Esse sintoma impede a boa compreensão de textos e até mesmo a interpretação do que outras pessoas dizem, fazendo tomar conclusões erradas sobre a mensagem que está recebendo. Segundo, o analfabeto funcional também pode ser incapaz de fazer o contrário, converter os referentes, as experiências reais do mundo, em signos e significantes, não conseguindo se expressar através da fala e da escrita. Esse sintoma é responsável por intensa turbulência na vida pessoal e profissional, confinando as experiências, ideias e percepções da vítima dentro dela mesma. Na incapacidade de se comunicar adequadamente, o analfabeto funcional fica preso dentro de si. E o problema mais grave, em função dessas 2 deficiências, o indivíduo não consegue navegar pela linguagem, nem utilizá-la para compor a sua forma de se expressar. Resta copiar o uso de signos e significantes que ele assiste os outros utilizarem, mesmo que desconheça o referente. Ao longo do tempo, o analfabeto funcional desenvolve uma histeria. Na incapacidade de ir do mundo real aos símbolos, e dos símbolos ao mundo real, ele passa a descartar a necessidade do referente, da própria realidade. A partir desse momento, ele está apto a acreditar no que diz e no que escuta, mesmo que não diga. Então, pessoal, aí vimos aí muitas pessoas aí agindo dessa forma aí ultimamente. Então muitas vezes você entenda, muitas pessoas só repetem, falam, né, sem ao menos querer saber ou querendo fechar os olhos para enxergar muitas coisas aí no nosso mundo. Temos visto aí muitos jovens aí que supostamente fizeram até faculdade, mas são os analfabetos espiritual, funcional, etc. Respeito a nada concreto. A substituição da realidade por signos vazios faz com que eles sejam preenchidos como crenças, fundindo-se a sua própria personalidade. E quando algo confronta qualquer coisa que ele diz ou pensa, sente que a sua estrutura de crenças está sendo atacada. O sujeito não entendeu o que ele está lendo. Quer dizer, ele, claro que sabe ler, mas não tem a compreensão de texto equivalente ao nível da profissão que ele exerce. Tá entendendo? Quer dizer, chega, por exemplo, sei lá, a general, e ele tem a capacidade de leitura de um recruta. Uma sociedade de analfabetos funcionais constitui um grande risco. As pessoas copiam a opinião das outras sem tentar verificá-las na realidade. Emitem opiniões sobre muitos assuntos, passam a acreditar em praticamente tudo o que dizem, passam a sentir o que dizem e passam a querer agir de acordo com seus sentimentos, criando sonhos, projeções, ambições e militando de acordo com a carga emocional e a aprovação social dos seus discursos. Uma vez que as pessoas estão cada vez menos aptas a dizer alguma coisa sobre a realidade, né, elas estão mais indefesas para aderir ao primeiro movimento político que exige delas alguma ação que faça sentido, alguma ação que tenha um contexto. Pegar palavras presentes no debate público para dar exemplos. Instituições, democracia, fascismo. Muitas pessoas as usam sem saber o que são. A que essas palavras de fato se referem? Como se organizam no mundo concreto? Qual o histórico e os agentes que as envolvem? E o que as diferenciam de fenômenos semelhantes, ou até mesmo completamente diferentes?
Muitas dessas pessoas nem sequer têm familiaridade com essas ideias, mas as articulam por mera imitação. Interpretam os discursos de acordo com a carga emocional que as palavras carregam. E persistem em menosprezar ao que elas estão amarradas. O principal recurso de aprendizado que resta para esses indivíduos é o de perceber nos seus pares qual o discurso mais aprovado e qual o mais rejeitado. E assim ir, por tentativa e erro, calibrando o seu signo sem qualquer referente, vivendo meramente por imitação e condenando a própria inteligência ao exílio. Se é pela aprovação social que ela expressa suas ideias, quanto mais participar do senso comum de determinado grupo, mais vai ser aprovada por uma maioria e mais vai buscar repeti-las. Quando chega este momento, a realidade foi posta em segundo plano e a culpa foi da má educação. Qual a surpresa de não a valorizarmos? Como uma sociedade que não se preocupa em buscar a verdade pode levá-la a sério? Se aceitamos que as coisas são vazias e não se referem a nada, por que perderíamos tempo investigando grandes ideias? Elas não são mais um poderoso aparato para enfrentarmos a vida. Em uma sociedade de analfabetos funcionais, foram reduzidas a um discurso vazio em que jamais poderíamos acreditar.